Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô aqui para passar para vocês, né, a abertura da nossa série de aulões tarológicos, tá? E eu vou apresentar para vocês aqui hoje, né, a mandala dos 9 pilares, tá? Que não é a mesma coisa, que a mandala astrológica, tá? Então, a mandala dos 9 pilares, ela é um método autoral, tá? Composto por 9 pilares, que agora eu vou destacar aqui para vocês, conhecerem direitinho. E aí, a interpretação da mandala, ela acontece, com o arcano mais o significado do pilar, tá? É uma tiragem, como eu disse, né, autoral, tá? Mas ela é bem reveladora, assim. De uns tempos pra cá eu tenho usado só ela nos meus atendimentos, né? Eu no início, assim, eu não sabia bem o que estava acontecendo quando me veio essa mandala dos 9 pilares para mim, começar a utilizar, né? Eu não sabia se era uma canalização, eu não sabia, se era uma junção de técnicas, né, que estava se, armando na minha mente, né. Eu só entendi alguns anos depois, tá, mas isso é, explicação para um outro tipo de vídeo que não um aulão. Então, nesse aulão de hoje, né, que a gente vai chamar, de aulão número 0, que depois eu vou fazer os aulões de cada arcano dentro de cada pilar, né. Então esse é o arcano 0, onde eu vou explicar as posições e os pilares da mandala para vocês, tá. Então vamos lá. Vou botar para vocês aqui a posição da mandala, tá. Esse seria então o pilar 1. Este o pilar 2, este o pilar 3, este o pilar 4, este o pilar 5, pilar 6, pilar 7, pilar 8 e o pilar 9 no centro da mandala. Então, agora eu vou explicação, né, sobre cada pilar, tá? Cada pilar representa uma jornada, tá? Mas também seria, assunto para um outro vídeo. Então aqui, pilar 1, tá? No pilar 1 a gente vai falar, sobre coisas que ainda não chegaram, que é, o nome do pilar 1 é o despertar, tá? Então são coisas que ainda não chegaram, que estão por vir no nosso caminho, tá? Então o despertar, ele nos fala de coisas que estão por acontecer, de novidades, né, nascimentos e tudo que é novo, tá? O pilar 2 é o pilar dos caminhos, né, então, é aquilo que já está na nossa jornada, aquilo que já faz parte da nossa vida, né. Também pode falar sobre coisas que estão por vir, tá, mas não novidades, e sim desenrolar daquilo que já está no nosso caminho, né, na nossa jornada de vida, tá. Pilar 3. O pilar 3 a gente tem, o pilar da conexão espiritual, eu chamo esse pilar de Graal, tá. Ele é a conexão, com os teus mentores espirituais, a conexão com a tua, energia espiritual, né, o religare com a tua essência, tá. Então o pilar 3 fala sobre isso, né, fala sobre questões espirituais, conexão espiritual, né, pode representar mensagens dos seus mentores, isso depende muito, mas é tudo que liga à tua espiritualidade. No pilar 4, né, a gente tem o pilar da mente, o mentalis, né, ele é o pilar, dos arquivos, né, da nossa existência, lá tá registrado tudo, passado, presente, futuro, né, tudo que diz respeito à nossa existência como um todo, né, como um todo mesmo, tá registrado ali no pilar 4.
Então, através do pilar 4, a gente pode acessar memórias passadas, a gente pode acessar projeções futuras, então é bem interessante, tá? E conforme o arcano que cai em cima dele, ele vai nos dar uma mensagem ali, sobre os nossos arquivos, tá? Então, são coisas que estão guardadas na mente, são coisas que estão guardadas lá no nosso interno, tá? A nossa caixa preta. Pilar número 5, tá? Esse aqui é o pilar do equilíbrio. O nome desse pilar é Equilibrium, tá? E o que que ele quer dizer? Ele vai falar da nossa dualidade, da nossa luz, das nossas sombras. Ele vai falar também, das questões que a gente precisa trazer, para um nivelamento, né, na nossa vida, principalmente, tá, quando essa questão, nos tira um pouco do eixo, né, então, a ideia do pilar 5 do equilíbrio, é equilibrar tudo que está desequilibrado, né, e fazer a gente entender que a gente é dual e é necessário esse equilíbrio, luz, sombras, né, hã, o nosso yin e yang, então é bem essa necessidade de integração, né, dos 2 polos. E ali vai falar tudo a respeito disso, tá. O pilar 6. O pilar 6 ele fala, dos nossos relacionamentos, não necessariamente relacionamento amoroso, tá. Então, é todo tipo de relacionamento familiar, profissional, afetivo também, né, o amoroso também, as nossas amizades, círculos sociais, então é tudo que envolve eu e o outro, tá. Então ali vai nos dar um apanhado geral sobre essas questões aí, para com o outro, para com a sociedade, tá. O pilar 7 é o pilar da ceifeira, né, então a gente chama esse pilar de ceifos. Só retornando aqui ao pilar 6, que eu não citei o nome dele, o nome do pilar 6 é Sutra, tá. Voltando aqui ao pilar 7, que é o pilar da ceifeira, o nome dele é Ceifos e ele fala sobre nossos karmas, sobre as coisas que foram cortadas na nossa vida, né. Ele também fala um pouquinho sobre as nossas sombras, só da questão de sombras mesmo, então é a nossa parte sombra, que não precisa ser equilibrada e sim precisa ser curada, né. Então ele vai falar sobre todas essas questões mais densas, mais pesadas, que a gente precisa dar uma atenção, né. Então, a maioria das cartas que caírem em cima deste pilar, a gente precisa ficar atento, é um alerta para alguma coisa, tá. Esse é o pilar do alerta na mandala, tá. O pilar 8. O pilar 8 é o pilar chamado abundância, né, e ele fala justamente dessas questões de abundância, prosperidade, sucesso e também fala sobre existência num sentido contínuo do ser, né. Então, ele pode abordar diversas coisas sobre, a nossa vida em si, né, não somente questões que nem eu digo, né, questões, desta vida terrena, desta vida material, e sim da nossa vida existencial, né, da nossa essência, do nosso todo, né. Então vai abordar coisas neste sentido, além de coisas materiais também, no sentido de sucesso, fama, prosperidade, abundância, negócios, dinheiro, profissão, tá. Então ele cita sobre esses 2 assuntos, né, é o eu existencial, as nossas portas da existência, né, e os nossos assuntos mais materiais aqui de plano terra, de carreira, profissão, que nem eu falei, sucesso, né, financeiro. E uma coisa bem interessante, tá, ele pode destacar, dependendo da combinação, também a questão da nossa missão e propósito de vida, tá, então seria missão de alma e propósito de vida também. O pilar 9, que é esse aqui no meio, ele é o pilar portales, e ele fala sobre os ciclos da nossa vida, o que já passou e o que está por vir, né. Então, normalmente, ele vai nos mostrar as coisas que estão em mudança, em transformação, né. Ou algum ciclo que a gente já recém
adentrou, ou um círculo que a gente está e que algo precisa ser modificado, ou um ciclo que está se encerrando, né? Os picos de ciclos que a gente teve em nossa vida, então vai estar tudo armazenado ali. Bom, como vocês percebem, tá? A mandala ela é meio complexa de compreender, né? Então eu vou passar ela por partes para vocês, tá? Então agora vocês conheceram os 9 pilares, tá? Ela é interpretada arcano mais pilar, caiu o arcano aqui, então a gente vai interpretar tal arcano no pilar tal, significa tal coisa, e a gente depois, quando a mandala estiver toda posta, aí a gente faz a leitura normal, né? Normal eu digo como se a gente faz uma tiragem normal, uma tiragem de 5 cartas, ou uma leitura de algum método específico, tá? A combinação das cartas, tá? Mas, além disso, ela nos passa essa informação uma a uma, né? Então, cada pilar vai trazer uma mensagem, além da mensagem da configuração inteira da mandala. É importante destacar também que existem outras formas de ver, né, a posição da mandala. Tá? Então, por isso que eu digo que ela é complexa. Por quê? Porque a gente vai analisar uma a uma, o simbolismo de cada carta no pilar uma a uma. A gente vai simbolizar, a gente vai interpretar o simbolismo geral dessa configuração de cartas, essa combinação de cartas, e também por quadrantes, tá? Então, a gente vai ver essa combinação aqui, que significa uma coisa, né? Essas combinações aqui, tá? Essa combinação aqui, essa combinação aqui e essa combinação aqui. Então, numa mandala, existem diversas leituras, tá? E a gente precisa compreender isso. É claro que aqui é um aulão aberto, então eu só estou passando para vocês a ideia da mandala de forma mais aberta, né? De forma mais resumida, de forma mais pública, né? No curso, a gente tem detalhes a detalhes, tanto que o curso ele é um curso longo, né? Porque a gente precisa passar cada detalhe da mandala para vocês poder aplicar a mandala com propriedade, com sabedoria, tá? As próximas aulas, né? A gente vai ver outro assunto bem básico. Então a gente está começando pelo básico. O significado de cada pilar tá entregue aí para vocês, tá? Nas próximas aulas, a gente vai ver cada arcano dentro de cada pilar. A começar o louco no pilar 1, o louco no pilar 2, o louco no pilar 3 e assim por diante, né? E aí vocês vão conhecer um pouco mais desses simbolismos. Mais para frente, né, a gente começa a falar sobre os quadrantes. Então tem aula para muito tempo, né? E para não ficar uma coisa maçante, uma coisa muito extensa, eu vou dar essas aulas por partes para vocês, tá? Então, espero que vocês aproveitem, né, essa aulinha de hoje sobre os pilares, né? Mas vocês só vão conseguir usar mesmo a partir do momento, que eu passar os arcanos nos pilares para vocês, tá? Lembrando que quem já trabalha com tarô pode fazer, né, a sua interpretação baseado no significado tradicional de cada arcano, unificado ao significado da carta, né? Aí, a partir do próximo aulão, vocês já conseguem ter uma noção, tá? Eu vou deixar por aqui, nesse vídeo para vocês, ou na descrição, tá? O link para nossa próxima aula, para vocês entenderem um arcano dentro de cada pilar, tá? Então, hoje eu fico por aqui e eu espero que vocês tenham gostado e possam aproveitar, né? Logo essa mandala aí também nas tiragens de vocês. Um grande abraço para todos e até a próxima aula.